Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e esse é o meu canal Mochileira de Malicuia. Vou explicar para vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui e porquê do nome do canal, né? Há algum tempo já eu faço mochilão, né? Eu gosto muito de viajar, então colocava uma mochilinha nas costas e várias vezes viajei sozinha, viajei para muitos lugares e tal. E há cerca de 2 anos e meio, me veio uma vontade muito grande de imigrar, de estar na Europa, em algum país da Europa, e poder estar mais perto de tudo, poder fazer uma viagem de final de semana, né, poder ir para um país e conhecer a cultura daquele país e poder viajar de forma mais barata. Então, há 2 anos e meio eu acabei saindo do Brasil e vim para a Europa, né? Vim para Portugal, vim sozinha. Bom, eu já tinha tido uma experiência anterior de, de sair, né? Do meu lugar. Eu sou de São Paulo e eu morei durante 7 anos na Bahia. 7 lindos anos na Bahia. Então, para mim, aquela situação parecia muito simples, né? Foi muito difícil meu primeiro ano na Bahia? Foi terrível, né? Eu saí de uma empresa onde eu tinha assistência médica, vale transporte, vale refeição, vale transporte não porque eu já não pegava mais, mas tinha direito a tudo. E aí resolvi virar empresária, microempresária lá na Bahia. E com uns 3 meses de loja aberta eu fechei, eu fali. Eu tinha lá uma brigadeiria e, e eu fazia tudo, eu fazia todos os doces, eu atendia. Na época eu tive uma funcionária e fui casada, mas assim, tipo, com 50 dias eu despachei o marido de volta porque dava dor de cabeça demais, e resolvi ficar ali sozinha, porque o sonho era meu, né? A ideia de ir para Bahia, de morar em Porto Seguro, no Arraial da Ajuda, era minha, não era de mais ninguém. Então eu resolvi ficar lá, né? E com 3 meses eu acabei fechando a loja, porque eu não tinha lucro, eu não tinha giro, fazia doces e jogava fora, porque ninguém comprava. Então, e tava assim, tava no melhor ponto, né? Só que tava no melhor ponto, tava no lugar certo, mas na loja errada, dentro de uma galeria, quer dizer, ninguém entrava ali, era muito complicado, eu fechei. Enfim, aí depois disso eu acabei dando aula lá em Porto Seguro, né, na rede municipal, dei também na rede estadual da Bahia, participei de um projeto muito bacana, que era um projeto do governo federal, né, para alfabetização de jovens adultos, né, e enfim, e fiquei 7 lindos anos lá na Bahia, até que há 2 anos e meio atrás me deu um ciricutico e eu quis vir embora, né? Eu precisava de uma cidade um pouco maior, a, eu precisava ter acesso a mais coisas, que eu me senti mais limitada lá na Bahia. Cheguei aqui em Portugal em dezembro de 2018, com o quê? Com uma mochila, para variar. Como eu já vim mal intencionada, eu trouxe uma mala que só atrapalhou a minha vida, com coisas todas que eu poderia ter comprado aqui. Enfim, mas eu tinha uma mala. Graças a Deus eu tinha uma prima, eu tenho uma prima que podia ficar com a minha mala na casa dela. E eu vim, mas assim, na incerteza ainda se eu iria ficar ou não, eu vim como turista. E, e aí foram quase 2 anos para conseguir me legalizar
em Portugal. Ah, como eu entrei aqui como turista, existe maneira de se legalizar? Existe. A maneira de se legalizar quando você vem com o visto de turista, que eu, de verdade, assim, eu não aconselho a ninguém. Mas, se você não tem outra opção, né, sei lá, arrisca. No meu caso, eu tinha outra opção? Eu tinha. Eu podia ter feito todo o processo via consulado, português, eu podia ter vindo com visto D2, D7, sei lá Deus. Eu acho, não, tem um que eu não poderia, porque tinha que ser rendas próprias, eu não tinha renda suficiente para poder falar, vou ficar aqui sem fazer absolutamente nada, entendeu? Isso eu não tinha. Mas eu podia ter vindo como empreendedora, entendeu? Eu podia ter vindo como com uma outra situação que não a que eu vim, né? Eu simplesmente me deu 5 minutos e eu catei as minhas coisas todas e vim embora. Vim sozinha, né? Eu sou solteira, eu não tenho filhos, então, de uma certa forma é mais fácil? De uma certa forma é mais fácil você pegar as tuas coisas e sair. Mas aí quando você chega aqui é muito diferente, a situação é totalmente nova, sabe? Você, por mais que tenha morado 7 anos na Bahia e você é de São Paulo, você não saiu do teu país, os seus documentos são válidos. Você continua sendo um ser humano, entendeu? Você continua sendo uma pessoa com tudo certinho, entendeu? E aí chegar aqui em Portugal, onde meus documentos já não eram válidos, a não ser o meu passaporte, mas aí eu continuo sendo estrangeira, eu não tenho acesso a várias coisas. Ah, porque você foi com o PB4, né, que é um acordo de saúde entre ambos os governos, né, português e brasileiro e tal. Aí você chega com aquele PB4, graças a Deus, gente, eu nunca precisei da saúde aqui em Portugal, até então. Por quê? Se eu precisasse, eu tava na roça, eu não tinha nada, entendeu? Um belo dia eu cheguei, porque eu morei antes, logo que eu cheguei em Portugal, eu optei por morar em Albufeira, no Algarve. E lá morei durante quase 6 meses. E Albufeira é maravilhoso, o Algarve é maravilhoso. Mas o Algarve não tem gente e não tem trabalho durante a maior parte do ano, né? Embora eu tenha conseguido trabalho lá, foi bastante complicado de início. Talvez em uma outra região eu tivesse conseguido arrumar minha situação de uma outra forma. Eu tive que fazer um acordo com um amigo e esse amigo me contratou, né, para que eu pudesse dar andamento na minha documentação, porque não existia outra maneira a não ser eu sendo empregada de alguém ou eu abrindo empresa, né? E aí eu achei que abrir uma empresa de alguma coisa que eu não tinha nem pensado direito ia ser uma coisa muito confusa, ia ser bastante complicado. Eu falei, melhor, se você pode me contratar, me contrate. Me contratou, então eu pagava todos os impostos, né? Porque eu tinha, entre aspas, um trabalho, né? Mas eu não tinha nada, mas tinha os encargos. Bom, mas foi a forma de eu conseguir a documentação aqui, né? Então, para poder dar entrada no CEF, né? Porque você não consegue dar entrada com parcial, né? Com parte dos documentos. Você tem que dar entrada quando você tem tudo. Diz algumas pessoas que entram com uma parte, que depois eu acho que não sei, entendeu? Eu não vou falar que sim, não vou falar que não, eu não sei. Eu sei que eu já entrei com todos os documentos bonitinhos, consegui acertar toda a documentação com um pouquinho menos de 4 meses. Isso não foi suficiente para me isentar da multa. Quando eu consegui me regularizar aqui, eu tive que pagar uma multa. Na época foram 80 euros. Parece que agora não tem mais a multa, não sei, eu paguei. Eu sempre pago. Eu nunca consigo nada na faixa, sempre tomo uma. É de praxe, isso não é de hoje. E, enfim. Bom, agora, depois de quase 2 anos, né?
eu consegui regularizar minha situação. Eu regularizei a minha situação aqui em Portugal no dia, no dia 10, se eu não me engano, 10 ou 20 de novembro, entendeu? Já de 2020. Era para ter regularizado um pouquinho antes, mas a gente entrou aí nesse período de pandemia. Eu já tinha perdido o meu trabalho em janeiro. Quando Portugal fechou inteiro, eu não consegui uma colocação, né? Eu tive também outros problemas pessoais, né? Eu tive a morte do meu avô logo na sequência e realmente resolvi que ia dar um tempinho. Veio a pandemia, morreu meu pai no meio disso e foi bastante complicado. Foram momentos assim muito complicados e aí quando o CEF me chamou eu não tinha trabalho e não me deram a residência, a autorização de residência porque eu não tinha trabalho. Então, mas me deram um prazo para que eu conseguisse um trabalho e que eu fosse lá mostrar que eu tinha, né, os documentos já, que eu estava apta a receber a residência. Enfim, resolvi a residência. Hoje eu tô aqui em Portugal, né, com toda a documentação direitinho. Nisso venceu minha carteira de motorista, então eu voltei ao Brasil. Eu tinha várias outras questões pelas quais voltar, né? Eu perdi metade da minha família, né? Num espacinho muito pequeno. Então eu tinha que ir ao Brasil, não fui lá para fazer turismo, né? Embora eu ainda tenha coisas em Porto Seguro, pessoas, né? Lá no Arraial da Ajuda, então parece que eu fui passear, mas eu não fui, né? Eu fui resolver muita coisa, eu fui ver muita gente que eu precisava ver, né? E assim, muita gente que eu digo é porque são poucas pessoas, mas elas são imensas para mim, então elas são muito, tá? Porque eu vi pouquíssimas pessoas, eu tive com pouquíssimas pessoas. Muitos amigos eu não vi, porque eu de fato respeitei o máximo possível desse confinamento. Então hoje eu acabei de chegar do Brasil, eu tô aqui há 2 dias, eu tô confinada, né? Vou ter que ficar dentro do meu quarto, não necessariamente dentro do quarto, posso até a cozinha, posso até dar uma voltinha na área, mas eu tenho que ficar aqui dentro pelos próximos 12 dias, porque eu já tô há 2, e tem que ficar porque a qualquer momento eu não sei se é alguém do CEF, um funcionário do CEF, se é um policial, eu não sei quem é. Pode bater alguém aqui na minha casa e perguntar, né, se eu tô aqui, e se eu não tiver, eu corro o risco de receber uma multa aí, que eu já fiquei sabendo que é entre 200 e 800 euros. Eu já vi também história que acho que chega até 2.000 euros, quer dizer, um absurdo. Perigo para quem mora aqui em Portugal e vive do dinheiro português, sabe bem como é que é, ou se vive do dinheiro do Brasil para trocar por euro. Tá louco, você tá na roça linda, então você fica quieta aqui dentro, bonitinha. E aí é isso, gente. Tá complicado nesse momento, né? Essa questão de viagem e tá aberto para você ir e vir por questões, né, de realmente de necessidade. Eu acho que não há como fechar, né? Não pode simplesmente chegar e falar não, ninguém mais vai, né? É complicado porque às vezes você tem uma situação que você tem que ir, né? Mas você sabe depois que você vai ter que pagar aí uma outra situação. Então, assim, alguns amigos, né, me perguntaram, e eu sempre sou aquela que fala coisa que ninguém quer ouvir, eu acho. Porque alguns amigos meus que estão aqui me perguntaram, né? Ai, Simone, tô doido pra ir. Na verdade, foram 2 amigos homens. Então, ai, sim, tô doido pra ir aí pro Brasil e tal, não sei o quê. Como é que tá? TTT. Eu falei, velho, não vem. Não vem, porque você vai vir, você tá indo de férias, você vai passar quantos dias aqui, depois você vai ter que ficar 14 dias pagando confinamento. Um é um amigo que mora na Bélgica, mas ele trabalha por uma empresa portuguesa, então ele tem que voltar
né, para o Brasil para Portugal, tem que voltar por Portugal e aí teria que pagar o confinamento aqui. Eu acho que a Bélgica não está aberta a voos do Brasil, né, então ele não poderia voltar diretamente para a Bélgica. E o outro mora aqui em Portugal e também tinha 15 dias de férias. Queria passar 15 dias no Brasil. Eu falei, tá, tu vai passar 15 dias e depois vai passar 14. Então, assim, não tem, né? Nesse momento não tem como ir. Você sair daqui hoje de Portugal ou de algum, sei lá, algum país europeu e você ir até o Brasil, depois a questão do retorno, né? Eu, por exemplo, eu tinha um voo com uma companhia espanhola e fiquei tendo meu voo adiado. Eu fui para o Brasil para ficar 2 meses, né? E acabei ficando quase 4, porque na hora de vir a companhia jogava meu voo para uma outra data e jogava para outra data, essa companhia espanhola. Por quê? Porque o governo espanhol não permitia a entrada de brasileiros, né, via Espanha se não fossem residentes na Espanha, né? Então, e não só brasileiros, qualquer pessoa que estivesse no Brasil, de qualquer nacionalidade que fosse, só poderia voltar pela Espanha se tivesse residência na Espanha, né? Então eu acabei ficando amarrada até que por fim eu tive que cancelar o meu voo, né? E não pude pegar o dinheiro de volta, não tenho direito a reembolso. A companhia me deu aí um prazo para utilizar o valor que eu tenho com eles, aí eu tenho 1 ano para utilizar esse valor e a gente está em plena pandemia, né? Então daqui 1 ano a gente marca para daqui sei lá Deus quanto tempo e tenta ver se deu para ir, né? E aí acabei comprando um outro voo por uma companhia brasileira. E a questão, gente, hoje é a tensão que você fica para viajar. Viajar já não é muito. Quando você tem um voo, eu não sei, pelo menos comigo, entendeu? E olha que eu voo bastante. Mas eu sempre fico tensa, você tem aquela coisa de, eu tenho que chegar no aeroporto, eu não posso ter líquido, eu não posso ter não sei o quê, vai exceder o peso da minha bagagem. Sempre tem uma encrenca. E agora a encrenca é muito maior, entendeu? Agora você tem que ter o exame de Covid, você tem que fazer esse exame até 72 horas antes, mas você tem que chegar aqui valendo 72 horas ainda, então não são 72 horas. Se teu voo atrasa, você perde o exame. Você chega na fila e aí pedem todos os seus documentos, e o seu documento não é só seu passaporte, é o exame com negativa. É um formulário do CEF preenchido com seu endereço, onde é que vão te encontrar para vir te pegar aqui se você estiver fazendo coisa errada. Que mais que tem? Olha, gente, é tanto inferno que, velho, não sei até onde vale a pena, entendeu? Se você quer ir dar um rolezinho, eu acho que não é a hora, não dá. E outra, você preenche assim, qual foi o motivo pelo qual você viajou, entendeu? Eu acho que se você der lá um motivo idiota, você vai ficar, você não vai voltar, eu não sei. Assim, você que é brasileiro que tá aqui em Portugal, você vai. Aí a volta é difícil. E aí você depende disso tudo. Você depende de estar a fronteira aberta, de ter voo para você. Complicado. Bastante complicado. Então eu acho que, de verdade, gente, tem que ponderar muito para ver até onde vale a pena e o que não vale a pena, sabe? Em caso de necessidade, óbvio, vá, resolva tuas coisas. Algumas pessoas me perguntaram, né, de como é que estão as coisas lá. Eu não vi nada que eu pudesse falar assim. Claro que tem um ou outro, né? Sempre tem, como aqui também deve ter, as criaturas que não têm noção das coisas. Embora aqui eu tenha visto passageiro que tirou máscara dentro do transporte público e o motorista deu-lhe uma chamada, entendeu? E o cara colocou imediatamente a máscara na cara, tampou seu narizinho e a sua boca. No Brasil a gente vê dentro do metrô, dentro que foi o que eu mais usei, metrô e ônibus, porque eu tive que andar muito também, eu tive que resolver muito pepino, então eu tive que me locomover muito lá dentro. E aí eu via pessoas usando máscara
grande parte usando máscara de tecido. Eu não sei até onde essas máscaras de tecido elas são muito eficientes. Eu confio mais nas máscarazinhas mesmo, tipo essa daqui assim, né? Made in China. E, enfim, tem gente que fala, ah, você usa essa máscara de chinês? Eu uso. Sei lá, ela me parece apropriada. Teve gente que até me falou, ela já vem com Covid. Eu falo, porra, meu, pelo amor, né? Mas eu uso dessas e graças a Deus eu fiquei 4 meses lá no Brasil e eu voltei pra cá sem Covid, deu tudo certo. Ah, bom, enfim. E aí é isso. Eu lá em São Paulo eu vi todo mundo dentro do transporte utilizando, eu não usei os ônibus, mas eu acho que também estavam usando. De vez em quando você vê um com a máscara com o narizinho de fora, né? E dá vontade de dar uma chamada na chincha. Lá em Arraial da Ajuda eu vi uma menina dentro de uma lotação e eu fiquei com uma raiva de ter pego aquela lotação, porque quando eu podia eu esperava pelo ônibus, mas eu já estava muito em cima e aí eu acabei pegando uma lotação. E a menina chupando um pirulito lá dentro, gente. E ninguém fala nada. E eu uma vontade de mandar aquela menina pegar aquele pirulito, sabe? Enfim, é isso. Ah, então eu acho que nesse momento viajar é só mesmo numa baita necessidade. E a necessidade não inclui saudade, infelizmente. Tá bom, gente? É isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.